não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! Toda esta dimensão que nós chamamos, por exemplo, a sociedade humana. Como é que você sabe que você vive dentro de uma sociedade? A presença da sociedade é ainda mais virtual do que essas que eu estou mencionando. Você não pode perceber a sociedade fisicamente presente em parte alguma, mesmo porque ela se espalha por um espaço que para o indivíduo humano é fisicamente inabarcável. Né? Quantos milhões de quilômetros quadrados tem aí o Brasil? A sociedade, entre aspas, brasileira, está espalhada por tudo isso e você não tem nenhum acesso físico a isto. Também você não tem acesso físico, vamos dizer, a todas as leis. O que são as leis? As leis são um sistema de reações possíveis que algumas pessoas investidas de autoridade e poder terão se acontecer isto ou mais aquilo. Por exemplo, se você deixar de pagar o imposto, eles lhe cobrarão uma multa. Né? Se você estacionar em lugar proibido, eles lhe darão também uma multa. Se você cometer um assalto, um estupro, um assassinato, você será punido. Quer dizer, tudo isto é virtual. Se isto, então aquilo. Você lê o Código Penal, não é isso? O Código Penal ela tem uma série de prescrições que dizem o que acontecerá se você fizer isto ou aquilo. Tudo isto é hipotético. E, no entanto, é este conjunto de leis que rege, de fato, as relações entre as pessoas. Porém, o Código Penal, o Código Civil, ainda tem a vantagem de que eles estão escritos. Mas existe uma série de leis não escritas, existe uma série de hábitos e costumes, reações que as pessoas terão, tá certo? Que também não são fisicamente presentes, mas com as quais você conta. Quer dizer, se você fizer isso, então vai dar aquilo. Se você se comportar desta ou daquela maneira, fulano não vai gostar, o outro vai achar ruim, você pode perder seu emprego. Né? Por exemplo, não está dito, né, em parte alguma, por exemplo, que você não pode, digamos, se chegar no seu emprego pintado de verde. Você se pinta todinho de verde, da cabeça aos pés, e vai no seu emprego trabalhar como se nada tivesse acontecido. Não há nenhuma lei que proíba isso, não há no regulamento da empresa nada que proíba, porém, é certo que isso vai causar uma incomodidade e você pode ser considerado um sujeito inconveniente e perder seu emprego. Todos nós contamos com uma infinidade de reações possíveis. E a nossa conduta é toda pautada pela expectativa dessas reações possíveis, que são o quê? Virtuais. Se são possíveis, são apenas virtuais. Então, isso é para vocês perceberem que o ser humano vive, de fato, num sistema de virtualidade. O ser humano não vive no universo físico. O universo físico é um componente ínfimo do mundo humano. A quase totalidade das coisas, pessoas, situações, fatos com as quais nós nos relacionamos são puramente virtuais. É neste mundo virtual que nós efetivamente vivemos. Quer dizer, o virtual é efetivo. E vamos dizer, e o mundo físico? O físico é que é virtual. Por quê? As situações físicas só se efetivam rarissimamente. Quer dizer, de todas as expectativas, né, e regras tácitas ou regras expressas que regulam a sua conduta, só uma parte ínfima
se manifestará fisicamente no presente. Por exemplo, quando o Código Penal determina que você sofrerá tantos anos de prisão se você fizer isto ou aquilo, só uma parte ínfima das pessoas vai viver realmente essa situação. Quer dizer, uma pequeniníssima parte vai cometer aquele delito e da parte que cometer esse delito, muitos ainda escaparão, né, às garras do Estado, e então só uma parte ínfima sofrerá aquela punição. Então quer dizer que a realidade física daquela situação prevista é raríssima, ela é que é virtual, ela é que é potencial. O que é atual, o que é presente na vida das pessoas é esse conjunto de expectativas virtuais dentro do qual nós vivemos. À medida que nós crescemos, acontece uma coisa muito estranha. Nós vamos passando cada vez mais do atual para o virtual. Quer dizer, o virtual vai se tornando atual para nós. Um bebê recém-nascido, ele vive apenas dentro do mundo da estimulação física direta. Isso quer dizer, quando ele sente fome, o sono, o dor, ele chora. Não é isso? Ele não prevê situações futuras onde isso pode acontecer. Não é isso? Ou seja, ele vive muito em função daquilo que já está presente, que já está fisicamente manifesto. Não é isso? Com o tempo, né, ele vai aprendendo a se relacionar cada vez mais com esse universo, vamos dizer, do virtual, do possível. Por exemplo, quando ele se acostumou com um certo brinquedo, um ursinho, uma boneca, tá certo? E quando falta aquele ursinho, aquela boneca, ele reclama. Ele quer que a mãe vá buscar o ursinho, tá certo? Quer dizer, o ursinho não está presente. E o ursinho não está presente, e note bem, e não existe nenhum indicador físico no corpo da criança da ausência do ursinho. A ausência do ursinho não dói, a ausência do ursinho não cria frio, não cria calor, não cria incomodidade. É um negócio puramente virtual que se passa na mente dele. Ele criou apego àquele brinquedo e ele sente a falta daquele brinquedo. Mas note bem que o sentir falta de um brinquedo não é a mesma coisa que sentir fome. A palavra é a mesma, mas a experiência real é diferente. A fome se apresenta através de um mal-estar físico, né, intenso. Agora, o sentir falta de um brinquedo, ou de uma pessoa, ou de um cachorrinho, né? Quer dizer, o garoto chegou na sala lá procurando o cachorro não estava, então ele sente falta, não é isso? Onde que ele sente falta? É na barriga, na cabeça, é no pé? Não é fisicamente, você não consegue localizar isso aí. Neste momento ele já entrou na rede das relações virtuais, que é o mundo onde efetivamente nós vivemos. Nós, geralmente, na vida diária, nós simbolizamos aquilo que é real e o distinguimos do falso, do imaginário, etc., etc., mediante o símbolo da presença física. Mas isso é apenas um símbolo, é apenas uma figura de linguagem. Quer dizer, o fisicamente presente é apenas uma figura de linguagem. Na maior parte dos casos, a distinção entre realidade e fantasia não tem nada a ver com o atual e virtual. É completamente diferente. Por exemplo, se um sujeito está sendo investigado por um crime, é isso. E você descobre, então, vamos dizer, as provas que atestam que ele é inocente ou culpado. E quando você tem a prova, você diz, esta é a verdade. Ele cometeu este crime ou ele não cometeu este crime. Muito bem, este crime não está fisicamente presente. O juiz não viu o crime. Os advogados não viram o crime. Os jurados não viram o crime. O público todo não viu o crime. Talvez não haja sequer testemunhas. Tá compreendendo? Tudo isso é uma coisa que se passou num passado que é irrecuperável fisicamente. Este passado só pode subsistir em documentos, em testemunhos, é como se dizer, é um passado de papel.
Quer dizer, o crime já não está mais fisicamente presente, o ato do crime. Tá certo? Então, quer dizer, quando você descobriu a verdade sobre aquele crime, ele já não está mais fisicamente presente. E ele não é renovável. Você não vai pedir para o assassino matar a pessoa de novo, tá certo? Para comprovar que ele é assassino mesmo. Tá certo? Então, quer dizer, nós vivemos nesta rede de sinais do passado e expectativas, antecipações do futuro, né, isso que compõe exatamente este mundo virtual. E quando nós usamos a realidade fisicamente presente como símbolo do que é verdadeiro, do que é efetivo, nós estamos usando apenas uma figura de linguagem. Cada um de vocês vive no mundo virtual e a sua existência é virtual, neste sentido. Tá certo? A sua própria biografia, as suas expectativas, as suas emoções, os seus gostos, as suas alegrias e tristezas, tudo isto, tudo é vivido num mundo que não é fisicamente presente. Que pode ter alguns indicadores físicos. Por exemplo, o estado de tristeza pode trazer algum mal-estar físico também, mas você sabe que esse mal-estar físico não é a tristeza. Ele é apenas um indicador. Se do estado de tristeza você tirar todos os elementos e sobrar só os indicadores físicos, tá certo? Você verá que vai ser muito difícil discernir esse estado de outros estados emocionais desagradáveis. Além do mais, os sinais da tristeza aparecerão diferentemente em pessoas diferentes. Vocês já viram se existe aquele famoso tipo, a menina gordinha que quando o namorado larga, ela vai direto para a geladeira e se enche de comida. Tá certo? Eu sei que isso existe porque eu já vi, mas eu sou exatamente o contrário. Se eu fico triste, eu não como. Então, aí você vê que os indicadores físicos, a sensação de fome ou a sensação de rejeição da comida, podem ser ambos indicadores do mesmo estado psicológico. Então, isso quer dizer que esse estado, ele não se identifica com os seus sinais físicos. Está compreendendo? Bom, à medida que nós vamos crescendo, nós vamos penetrando em círculos cada vez maiores de virtualidade. Não é isso? Então, por exemplo, quando você aprende a falar, você entra num círculo de relações imensamente maior do que você poderia ter só pela presença física. E essas relações todas são reais para você, elas estão presentes, você as sente como presente, embora não estejam fisicamente presentes. Então, por exemplo, se uma pessoa lhe diz algo desagradável, né, ela fisicamente não fez nada para você. Se ela te diz uma frase humilhante, ou se ela diz eu não gosto de você, você é uma besta quadrada, ela não te deu uma pancada, não te deu um pontapé, ela não puxou sua orelha, não pisou no seu pé. Por que isso lhe faz mal? O que faz você ficar triste ou ofendido diante disso? É a expectativa que você faz de outras reações e situações possíveis que podem decorrer daquilo. Estão compreendendo? Quer dizer, não é nenhum estímulo presente. Quer dizer, através da linguagem se abre uma rede de virtualidades imensamente maior. Não é isso? Quando você começa a ter, vamos dizer, chega um ponto em que você já pode contar a sua história. Você vê que crianças pequenas não contam a sua história. Dificilmente. Né? Isso, elas estão muito ocupadas com a conquista de círculos de experiência cada vez mais amplos, então não tem tempo de voltar para dentro e recordar o passado. Mas, à medida que as suas experiências se acumulam, você conquista, por assim dizer, um passado. Você tem uma memória sua, você tem uma história sua. Essa história não está mais presente
Mas você pode senti-la como se estivesse. Os momentos alegres e tristes que você viveu, as expectativas que se cumpriram e as que foram frustradas e assim por diante. Então, isso que eu estou dizendo é suficiente para você ver como qualquer visão do ser humano que seja centrado na sua realidade física, ela é falsa. O homem vive dentro de um mundo de símbolos, de expectativas, de virtualidades. É aí que nós vivemos. Todo o universo que nós chamamos de história é assim. Tudo que se passou no passado não está mais fisicamente presente. Você só tem, vamos dizer, sinal daquilo através, vamos dizer, de resíduos escritos, não é isso? Que lhe permitem imaginar o que se passou. Então você imagina, por exemplo, né, a batalha de Waterloo, ou a crucificação do nosso Senhor Jesus Cristo, tá certo? Ou a descoberta da América, alguma coisa. Tudo isto se refaz na imaginação das pessoas presentes. Tá certo? Então é neste mundo do imaginário que existe a história para nós. No entanto, nós sabemos como a história pesa sobre nós. Nós sabemos como essa rede de relações que se chama sociedade também pesa sobre nós. Tudo isso pesa sobre nós, tudo isso limita e às vezes determina a nossa conduta, ou pelo menos determina as possibilidades de ação que nós ainda temos. Nós sabemos que em cada momento da nossa vida há coisas que nós ainda podemos fazer e outras que nós não podemos. Por quê? Por causa do nosso passado. Está compreendendo? É uma experiência muito simples que você faz quando você tira o seu extrato bancário. Você olha lá, acabou o dinheiro. Por que acabou? Porque você já gastou. Não é isso? No passado. Tá certo? Então esse passado pesa sobre o presente, embora o passado, por ser passado, já não esteja fisicamente presente. Está entendendo? Então, nós somos muito mais oprimidos por esse tipo de coisas do que, vamos dizer, pela presença física de obstáculos e dificuldades. Não é isso? Então, veja, quando nós identificamos o real com o fisicamente presente, nós estamos cometendo, vamos dizer, um erro absolutamente pueril. Porque o real é o fisicamente presente para um bebê recém-nascido, e somente para ele. Ou então para o doente que acaba de acordar, desmemoriado, tá certo? Vamos dizer, ou por uma pessoa reduzida a, vamos dizer, as suas funções mais elementares. Para essas pessoas, o fisicamente presente é o real, é todo o real. Para todas as demais, o real é o que nós chamamos de virtual. Quer dizer, o real é constituído de um sistema, uma rede imensa de possibilidades, anunciadas por sinais ou símbolos. Tá certo? Ora, à medida que nós vamos crescendo e penetrando em círculos cada vez mais amplos e complexos de virtualidades, isso não quer dizer que a nossa linguagem, com linguagem eu não quero dizer somente as palavras, mas a linguagem e o imaginário todo, tá certo? Quer dizer, todos os meios que você tem para se comunicar com os outros e com você mesmo, isso não quer dizer que a nossa linguagem cresça na mesma proporção e se torne capaz de expressar os novos círculos de experiência com toda a riqueza e complexidade que eles têm. Ao contrário, nossa linguagem pode ficar presa dentro de uma rede de simbolismos absolutamente pueris, símbolos de bebês. Está entendendo? Isso é, você tem experiências mais complexas e no instante que você as tem, você as compreende. Mas você não é capaz de refletir sobre elas, porque você não tem os símbolos adequados. Os seus símbolos estão presos à linguagem do bebê. Você não é capaz de
Vamos dizer, a sua linguagem pode expressar, vamos dizer, apenas as experiências físicas mais imediatas. Está entendendo? Isso quer dizer que o descompasso entre a ampliação progressiva do círculo de experiência e a ampliação da linguagem e dos meios de reflexão é um dos grandes problemas da espécie humana. E a educação existe, entre outras coisas, para suprir isso aí. Tá certo? Por quê? Que o círculo de experiência cresça é inevitável. À medida que você cresce fisicamente, tá certo? E que você tem outras possibilidades de ação que você não tinha como bebê, tá certo? É normal que a sua experiência vá se ampliando. Porém, os seus meios de refletir sobre a experiência não crescem naturalmente. Eles teriam que ser aumentados pela educação. Não é isso? Quando a educação falha em dar isso aí, as pessoas começam a viver em dois andares. Um é o círculo da sua experiência real, daquilo que elas realmente vivem, sentem, experimentam, antecipam, temem, desejam, etc, etc. Outro é o mundo daquilo que elas são capazes de refletir e expressar em palavras. Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal. Que é o nosso canal. Que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei. Professor Alexandre Costa. A Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.